Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Meu convidado de hoje é o Wagner Flauzino, o Wagner que é representante comercial do setor de tecnologia de informação. Wagner, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui me ajudando a fazer um programa do Tempo de Reflexão. Gostaria de te agradecer pelo prestígio, não só por estar aqui hoje, mas principalmente por ter abraçado junto comigo a causa do TR. O Wagner hoje tem me ajudado em algumas áreas no Tempo de Reflexão, que a gente vai discorrer durante o programa, para você conhecer um pouquinho o Wagner e conhecer um pouquinho também a contribuição que o Wagner tem trazido para o nosso Ministério. Obrigado pelo teu prestígio, obrigado pela tua presença. Obrigado a você, Luciano, pela oportunidade de vir dar o meu depoimento de quanto o TR, o Tempo de Reflexão, tem sido importante e tem ajudado não só a minha vida profissional, mas como também a minha vida pessoal. Como é que você conheceu o Tempo de Reflexão? Porque às vezes assim, Wagner, a gente tem todo o programa deixado o convite para as pessoas virem conhecer o TR, que as pessoas decidam pelo menos vir até uma reunião para conhecer um pouquinho o nosso trabalho. E como é que você conheceu o Tempo de Reflexão e o que o Tempo de Reflexão trouxe de diferente na tua vida, Wagner? É uma pergunta muito interessante. Para mim falar sobre como eu conheci o Tempo de Reflexão, eu vou contar um pouquinho como eu comecei o meu trabalho de representação comercial. Eu trabalhei durante 8 anos em uma mesma empresa e tive a oportunidade de passar por vários setores dessa empresa. E o último setor que eu passei foi o setor comercial, aonde eu me identifiquei com o sistema, com o serviço, com as coisas que a gente faz normalmente. Então surgiu a ideia, de eu trabalhar como representante comercial, não trabalhar mais como funcionário, e sim representar outras empresas. E aí quando eu abracei essa causa, decidi realmente largar a empresa e começar com a representação comercial, alguns desafios que eu não tinha como funcionário se apresentaram para mim. E eu não conseguia resolver diretamente esses novos desafios. Eu percebi então que eu precisava de ajuda, de pessoas que já estivessem com alguma bagagem nessa profissão, nesse meio, no meio dos negócios, para me ajudar, para me mostrar o caminho, para me dar uma direção para me seguir. E aí nós conhecemos um amigo em comum, o Ney, foi conversando com ele e explanando um pouco desses meus novos desafios que tinham surgido, que ele me falou sobre o TR, me falou sobre o trabalho que você vinha desenvolvendo, sobre as pessoas que estavam aqui tinham sido ajudadas e também sobre as competências que essas pessoas tinham. E ele me fez um convite para mim vir na primeira reunião do TR. Então eu vim nessa reunião e eu vi que era o meio onde eu queria frequentar, as pessoas com quem eu gostaria de estar. Com um pouco de vergonha no começo, um pouco tímido, mas com o passar do tempo eu fui me soltando, conhecendo as pessoas, recebendo uma ajuda importantíssima, e foi dessa forma que eu comecei a andar e estou caminhando com o TR. Agora, a gente conversando e estando um pouco mais junto, né, Wagner, a gente percebe que esse formato de ministério do TR era uma coisa que sempre estava no teu coração, né? E como é que você vê hoje, quer dizer, esse desejo no teu coração, e você chega no Tempo de Reflexão e você vê que é exatamente aquilo que estava no teu coração? Como é que isso está acontecendo na tua vida? Isso aí foi uma coisa muito importante que aconteceu comigo, porque há muito tempo eu perdi a vontade, na verdade, de frequentar outros lugares, outras religiões que tinham um formato tradicional, não é? Eu sempre tive um relacionamento com Deus muito aberto, vim de uma família cristã, mas aquela forma de se relacionar com Deus, com algumas burocracias,
de uma forma mais formal, né? Não estava indo de encontro com as minhas necessidades. E ainda mais quando eu resolvi trabalhar dessa forma, abrir a minha própria empresa, eu percebi ainda mais que aquele formato não era o que eu queria. Então eu comecei realmente a procurar e a desenvolver na minha mente, né, um formato, o que eu gostaria, de qual relacionamento, como eu gostaria de ter um relacionamento com Deus. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o TR, de vir aqui na primeira reunião, eu falei, Deus, é justamente dessa forma que eu queria me relacionar com você. De uma forma informal, como um amigo, como um pai, não como alguém que esteja distante, não como entrar na presença de um juiz, não, mas como um amigo. Porque você chegar na presença de um juiz, com todas aquelas formalidades, e chegar na casa do seu amigo é completamente diferente. E eu queria chegar na casa do meu amigo. E quando eu entrei daquela porta para dentro, eu senti que eu cheguei na casa do meu amigo. E não foi só isso, Luciano. Além de sentir que eu cheguei na casa do meu amigo, eu fui abraçado por um grupo de pessoas que me ajudaram muito. Logo no começo, você sabe de algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu precisava de ajuda tanto nos negócios, e logo no começo nós passamos por um momento difícil com a minha esposa, um problema de saúde que ela teve, e nós tivemos um problema com o nosso plano de saúde, que não atendeu a minha esposa. E naquele momento de dificuldade, eu recorri às pessoas que estavam aqui no TR, com as suas competências, e o Rubens, o advogado que está junto com a gente frequentando o TR, ele, sem me conhecer, logo nas primeiras reuniões que eu estava frequentando, ele abriu a mão, ele estendeu a mão para mim. Então isso foi maravilhoso, isso moveu meu coração de uma forma muito especial. Porque além de eu chegar e ver um formato bem informal, como eu estivesse chegando na casa do meu pai, de um amigo, para falar com Deus, para me relacionar com Deus, eu me senti abraçado pelas pessoas que estavam aqui. Então isso foi o que moveu, foi a primeira, a segunda, a terceira impressão que ficou, e é por isso que eu fiquei, que eu acredito nesse trabalho, que eu acredito no propósito do TR, por não trazer só conhecimento, porque de conhecimento as religiões estão cheias já, mas por trazer o lado humano de Deus e das pessoas. E é isso mesmo, Wagner. A gente sempre diz aqui, telespectador, que os dois principais atributos de Deus é o amor e a justiça, né? E é o que a gente traz aqui para o Tempo de Reflexão, e principalmente o amor. As pessoas que chegam no Tempo de Reflexão, elas são acolhidas com amor. O mesmo amor que Jesus Cristo tinha pelas pessoas quando Jesus esteve pela terra, é o mesmo amor que a gente procura dar para as pessoas que chegam no Tempo de Reflexão, que caminham no Tempo de Reflexão. A gente tem visto e vivido um mundo egoísta, o que mais vale é o meu problema, a minha situação, a minha necessidade, e a gente acaba esquecendo ou deixando de olhar para pessoas que estão do nosso lado e que têm problemas muito maiores do que o nosso. E a gente quer inverter um pouquinho essa lógica do mundo, de uma sociedade moderna, dizendo que eu tenho que olhar sim, sem nenhuma hipocrisia para o meu semelhante, porque é essa a expectativa que Deus tem em relação à minha vida. E foi dessa forma que você foi acolhido, né, Wagner? Por isso que assim foi tocado no teu coração. E eu sei que você também hoje tem um coração também voltado para poder ajudar as pessoas e acolher as pessoas com amor no TR, né? Isso mesmo, isso aconteceu e é justamente uma questão muito interessante, porque do momento que eu fui ajudado, não só com o formato, né, que é maravilhoso, eu gosto do formato do TR, mas quando as pessoas estenderam a mão para mim, nesse momento difícil que eu passei com a minha esposa, eu me senti obrigado, sem ninguém me obrigar, mas eu me senti obrigado a passar essa ajuda, a passar essa nova forma de ser adiante. E é por isso que eu comprei essa ideia mesmo do TR, procurei você, a gente está conversando sobre alguns projetos para nós desenvolvermos e nós não atrairmos simplesmente pessoas para aumentar o número das pessoas aqui dentro do TR frequentando conosco,
mas para levar essa ajuda que eu também tive a outras pessoas. Agora, dos projetos novos, já que você falou de projetos, Wagner, é essa criação que nós instituímos no TR dessa área de anfitrião, né? Conta para o nosso telespectador um pouquinho o que consiste hoje um anfitrião no tempo de reflexão e qual é a sua atividade aqui nas nossas reuniões, Wagner. A atividade de anfitrião é muito interessante. Eu tive a oportunidade e todas as terças-feiras nós estamos fazendo um rodízio, né? Com algumas pessoas que fazem essa parte do anfitrião. Eu tive a minha oportunidade já e o anfitrião ele consiste em fazer a abertura das nossas reuniões. Nós fazemos uma oração para começar a reunião, nós entregamos os avisos, nós falamos de todas as coisas que estão acontecendo no dia a dia do TR, de todos os projetos, nós falamos sobre o que está acontecendo, né? E foi uma oportunidade muito marcante, muito maravilhosa em minha vida, porque eu senti que eu comecei a ajudar, eu comecei a caminhar também junto com a visão do TR. E isso é muito interessante, porque eu já não fico mais só recebendo a palavra, recebendo tudo que o TR tem para oferecer, o que Deus tem para oferecer, não. Eu tomei parte também, foi dessa forma que eu me senti sendo anfitrião. Eu tomei parte também e eu posso agora compartilhar com as pessoas um pouquinho do que Deus tem feito em minha vida. Eu acho que o anfitrião ele faz justamente isso. Ele começa com pequenos passos a compartilhar com as pessoas o que Deus tem feito em nossas vidas, a mudança que Ele tem nos proporcionado. Ok, Wagner, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Wagner Flauzino, o Wagner que é representante comercial do setor de tecnologia de informação. Nós voltamos um instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Wagner Flauzino. Wagner, o que a gente tem como missão no tempo de reflexão é alimentar espiritualmente as pessoas. E alimentar espiritualmente as pessoas é ensinar sobre a palavra de Deus e incentivar as pessoas a se aprofundarem no conhecimento e estudo da palavra de Deus. E a nossa preocupação no TR é sempre fornecer um alimento de qualidade. O evangelho simples e puro, como Jesus Cristo mesmo ensinou o tempo que ele teve aqui no nosso meio. A gente olha hoje para o mundo religioso, a gente vê que tem grandes espetáculos, a gente vê que tem pessoas que se emocionam com os espetáculos, com os shows, e nós, diferentemente, focamos na palavra de Deus. Você que teve uma experiência bastante intensa, Wagner, nesse meio religioso, que deixou algumas marcas no teu coração, que se envolveu eventualmente nesses espetáculos que a gente vê afora, e quando você vem para o TR e vê a simplicidade das nossas reuniões, a pureza daquilo que a gente tenta passar, do esforço que a gente faz em tentar transmitir aquilo que Deus coloca no nosso coração, como é que foi se isso foi um choque para você? Como é que isso aconteceu na sua vida? Você que viveu de um outro lado e hoje está conhecendo e passando a viver de um lado diferente, simples e puro, como é o tempo de reflexão, Wagner. Essa mudança foi um tanto chocante mesmo. Porque o que a gente já estava acostumado é justamente ao tradicionalismo religioso imposto pelas doutrinas, pelas placas que estão aí fora, né? E a grande verdade é que a gente acaba se decepcionando muito com essas placas, com esse tradicionalismo.
E quando eu vim para o TR e eu comecei a frequentar as reuniões e ver a forma simples de fazer as reuniões, a forma simples de falar a palavra, a forma objetiva, eu entendi que a gente não precisa de toda aquela estrutura, de todo aquele show, de todo aquele tradicionalismo para você falar de Jesus, falar do amor. Eu entendi que a gente falando de uma forma direta e atingindo diretamente o problema que a pessoa está passando, vai ter um resultado muito mais interessante. E ainda, como as religiões eles usam uma linguagem praticamente criada por eles, falando da Bíblia, falando de coisas teológicas, de doutrinas teológicas, as pessoas ficam confusas. E aqui no TR não. Como a linguagem é simples, é uma linguagem atual, as pessoas entendem e elas conseguem levar o alimento que elas precisam para a sua vida. Eu tenho um testemunho sobre isso, muito simples. Como eu comecei a frequentar aqui as reuniões, e como eu sou muito novo na questão de trabalhar com a minha empresa, uma coisa que falou muito ao coração foi que antes de eu frequentar o TR, eu tinha muito medo do amanhã. Puxa vida, agora eu não sou mais funcionário, meu salário não está mais garantido. E amanhã? Será que amanhã vai ter o meu cliente? Será que amanhã eu vou conseguir abrir um negócio, fechar uma negociação? E eu vim com esse peso, carregado disso no meu coração aqui para o TR. E quando eu ouvi uma palavra direta ao meu coração, falando que não, que Deus cuida da gente, que Deus está conosco, que Ele vai sim fazer a negociação dar certo, que Ele vai nos abençoar os nossos caminhos, a gente tem que fazer a nossa parte, que Ele realmente abençoa, que Ele é o nosso patrão. Eu aprendi uma coisa muito interessante aqui, que na verdade o dono da minha empresa é Deus. E eu sou o funcionário dele. Eu comecei a ter uma visão diferente, porque não era só o Luciano falando nas palestras que Deus vai nos abençoar, que Ele quer nos abençoar e que isso já foi um conforto para o meu coração, mas são nas reuniões, lá no cafezinho, depois que a gente acaba o TR, as demais pessoas me dando essa oportunidade de ter um pensamento diferente. Sim, Deus vai suprir as minhas necessidades. E ponto, Luciano. Deus tem suprido as minhas necessidades de uma forma maravilhosa. E essa forma objetiva de falar, eu aprendi aqui no TR. Essa forma objetiva de sentir Deus, de ter um relacionamento aberto com Ele e saber que Ele vai prover o amanhã e o meu coração poder descansar, eu aprendi aqui. Eu acho que é muito bacana esse seu testemunho, Wagner, porque muitas pessoas falam de Deus, mas quando tem uma adversidade, ficam descabeladas, ficam desesperadas, ficam querendo resolver a situação da sua própria forma, do seu próprio jeito, e aí Deus fica meio fora de contexto, porque ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. Eu não posso falar de Deus quando as coisas estão boas, e eu não posso duvidar de Deus quando as coisas não estão tão boas. E na nossa vida, a nossa vida espiritual, a gente não pode ficar em cima do muro. A gente não pode andar com Deus por conveniência. E o outro lado da moeda também é verdadeiro. Quer dizer, tem pessoas que só se achegam a Deus quando estão com problema. E esquecem e deixam de agradecer quando as coisas estão boas. A palavra de Deus em Apocalipse diz que Jesus Cristo diz que Ele vai vomitar da sua boca as pessoas mornas. E Jesus diz, antes que você fosse morno, frio ou quente, mas por você ser morno eu vou vomitar você da minha boca. Jesus Cristo dizendo isso em Apocalipse. Isso quer dizer o quê? Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Ficar no meio termo em cima do muro, Jesus Cristo não aprova uma posição dessa. E confiar em Deus é confiar em Deus em todos os momentos, em todas as situações, em todas as adversidades. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, mas eu não abro mão da minha confiança de Deus. E é essa a expectativa que Deus tem em relação à nossa família, né, Wagner? Isso mesmo. Deus tem me abençoado demais.
E eu sou uma prova de que quando você deposita a sua confiança em Deus, Ele supre todas as necessidades. A fidelidade dele tem sido maravilhosa sobre a minha vida. E, puxa, Luciano, como é mais fácil você confiar em Deus? Como é mais fácil no seu dia a dia, na sua vida profissional, que a gente tem problema, a gente tem adversidade, na nossa vida pessoal, em todos os momentos, como é mais fácil confiar em Deus e entregar na mão dele. Mas acontece que, é isso mesmo que você falou, né? Em muitos momentos é muito difícil entregar na mão de Deus as coisas. E a gente quer ficar agarrado, não, eu que tenho que resolver esse problema, é eu que tenho que dar a solução para esse problema, e a nossa mente começa a trabalhar de diversas formas, e isso começa a afetar outras áreas da nossa vida. A gente trabalhava 8 horas, começa a trabalhar 15, 16, por quê? Porque a gente tem medo do amanhã, que era o que acontecia comigo. E isso começava a afetar a minha família também. O meu filho, a minha esposa precisa de mim, eu estava lá trabalhando, tentando resolver algo que Deus já tinha resolvido para mim. E eu aprendi isso de uma forma objetiva. Eu queria frisar muito isso, de uma forma objetiva, sem rodeios. Deus cuida de mim. E isso foi o suficiente para acalmar o meu coração e hoje ter uma vida profissional, uma vida com a minha família muito mais plena. Agora, você está à frente de uma novidade no TR, que é o nosso newsletter, né? O Wagner, isso nasceu no coração do Wagner e nós demos a liberdade para que o Wagner desenvolvesse esse projeto, instituísse esse projeto no Tempo de Reflexão, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho, Wagner, o que é o newsletter, como é que isso vai funcionar, como é que as pessoas podem tomar conhecimento desse nosso novo mecanismo de comunicação. Conta para o nosso telespectador. Legal. Esse projeto que eu conversei com o Luciano e ele deu toda a oportunidade para mim desenvolver o projeto, vai funcionar da seguinte forma. Nós queremos que funcione da seguinte forma. É um e-mail que nós estamos estruturando, um e-mail bonito, um e-mail chamativo, aonde nós vamos colocar uma mensagem para os corações das pessoas. Queremos colocar também os avisos, os locais aonde eles podem ter contato com o Tempo de Reflexões, as reuniões, o horário na TV, também o site. E a nossa proposta é enviar essa mensagem para as pessoas, para que elas tenham um pouco de alívio no dia a dia delas, né? E a nossa proposta primeira é que não seja mais um e-mail marketing, como a gente recebe aquele monte de spam que a gente acaba simplesmente jogando fora. Não. Para essa proposta, nós temos pedido que as pessoas que frequentam o Tempo de Reflexão, que antes de eles receberem o nosso e-mail, o nosso news, e antes das pessoas que eles querem que recebam o e-mail receberem, que elas possam ligar para as pessoas, explicar do que se trata o nosso e-mail marketing, que não é somente um spam, a gente não está tentando vender nada. O que nós queremos é tocar os corações das pessoas com uma mensagem de Deus, uma mensagem simples, pequena, objetiva, mas que toque o coração das pessoas e que dê um dia, uma semana de paz, de alegria. Mas que a pessoa esteja sabendo que ela vai receber e não como as outras empresas fazem, né? Que simplesmente pegam o seu e-mail e disparam o e-mail para você sem você pedir. O nosso e-mail marketing será entregue às pessoas com autorização e a pessoa vai saber o que ela está recebendo, ela vai se alimentar daquela mensagem, ela vai ver os nossos avisos e ela vai ter um dia de paz por causa dessa mensagem que nós estamos estruturando. Muito bem, Wagner. O meu tempo está esgotado e eu vou deixar aqui esse finalzinho para que você convide o nosso telespectador que ainda não teve a oportunidade de conhecer o TR, que você faça um chamado para que você incentive o telespectador, que eu sei, você mesmo telespectador, que está um bom tempo assistindo, tem vontade, mas por algumas circunstâncias você não decidiu estar aqui ainda, então eu vou deixar para o Wagner fazer esse convite no teu coração. Oportunidade mesmo, né? Então, a todos vocês que estão nos assistindo hoje, que estão tendo a oportunidade de nos assistir, venham conhecer o TR,
deem um voto de confiança à nova estrutura que o TR tem para passar para vocês. Uma forma simples de falar, objetiva e que vai direto ao seu coração, que realmente procura resolver os seus problemas, que trata o relacionamento com Deus como um pai, como um amigo, como alguém próximo e que tem pessoas que estão dispostas a te ajudar, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Frequente com a gente, você vai gostar. Obrigado, telespectador. Fica o convite do Wagner. Eu reafirmo aquilo que o Wagner deixou para vocês. Eu sei que você tem me assistido com uma certa frequência. Fica aqui o nosso incentivo que você esteja conosco. Terça ou quinta-feira, 8 horas da noite, Rua Barão do Tefé, 1079. Obrigado pelo teu prestígio. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.